Formado em Direito e trabalhando como diretor desde os anos 60, Ken Loach já se tornou uma referência quando o assunto são obras com forte temática social, as quais viriam a se enquadrar em um subgênero conhecido como realismo socialista. Dentre os vários temas que já se propôs a abordar, figura como principal as dificuldades dos trabalhadores, principalmente na Inglaterra, seu país de origem. Era fácil criticar durante o governo Thatcher, mas as décadas de 90 e boa parte dos anos 2000 representaram um hiato muito grande na urgência de luta pela classe operária, que viria a ser fragilizada novamente apenas com a crise de 2008, que se iniciou nos Estados Unidos, mas se alastrou para todo o mundo, e como sempre, afetou com mais força aqueles que são mais pobres. Com isso, temas não faltaram para o diretor, que voltou ao estrelato com Eu, Daniel Blake, de 2017, tendo vencido inclusive a Palma de Ouro do Festival de Cannes daquele ano. O clima de denúncia estava longe de acabar. Se a aventura previdenciária e burocrata de Daniel Blake havia sido tocante, apesar da distância de grande parte da audiência para com esses dramas, o que poderia acontecer se Loach resolvesse trazer sua trama para ainda mais perto? Pensando nisso, houve a gênese de Você Não Está Aqui, um drama que apresenta em essência as mesmas consequências da crise trabalhista inglesa, mas que vai além, trazendo à tona o problema da uberização do trabalho e uma cultura de competitividade cada vez mais nociva. Dramas atuais do século XXI, identificáveis principalmente para as classes mais jovens. A trama dá-se acompanhando o pai de família Rick Turner, que trabalhou durante 20 anos no ramo da construção civil, mas após ser demitido, resolveu que era hora de mudar. Estava farto dos horários incessantes, do desaforo e do baixo salário. Ele queria se tornar o dono de seu próprio destino. Para isso, ele acaba adentrando em uma empresa de entrega de mercadorias, em uma clara paródia à Amazon e outras empresas do segmento, como o Mercado Livre, na realidade brasileira. Quando a vaga lhe é apresentada, a falta de direitos trabalhistas e imposições formais parece ser encaradas como uma vantagem por Rick, que assim espera trabalhar de forma autônoma e livre, sem precisar se preocupar com as responsabilidades que um emprego normal lhe conferia. Essa sequência é valiosa para demonstrar como o pensamento de grande parte da classe operária está subvertido. Muitos trabalhadores já consideram benefício ter menos direitos e poder trabalhar mais, mesmo que isso destrua sua saúde e lentamente acabe com seus relacionamentos, como no caso do próprio Rick. Prazos inatingíveis, pausas controladas e rotinas exaustivas eram apenas algumas das exigências desse novo trabalho, que ainda assim tentava se apresentar com a fachada de ser dinâmico e eficiente. Nem mesmo os funcionários são chamados de tal forma, mas sim de colaboradores, o que escancara ainda mais a intenção de fazê-los se sentir parte de uma cultura empresarial, mesmo que apenas recebam migalhas da margem de lucro da empresa, com essa se esquivando de qualquer responsabilidade sobre o trabalhador e seu bem-estar, como fica explícito no momento em que o protagonista é surrado por um bando de vândalos. E seu chefe não liga para perguntar como estava, mas apenas para informar que ele havia causado prejuízo, portanto, teria todo o valor descontado de seu salário. Sua ilusão de independência e liberdade do trabalho dura pouco, porque mesmo que Rick se mostrasse como um funcionário exemplar no início de sua empreitada, não demora para que seus familiares comecem a perceber os efeitos de ter um pai ausente e sempre trabalhando. Sua mulher sofre para manter o seu próprio emprego, mas também não tarda para que seus filhos sintam a diferença, com Lizzie se portando cada vez mais melancólica, e seu filho mais velho, Sebastian, passando a ser cada vez mais rebelde, fugindo da escola e pichando paredes em protesto à situação trabalhista de seu país, e uma afronta claríssima à situação de seu próprio pai, que antes que percebesse estava tão endividado que acabou se tornando um servo de seu próprio emprego. Você Não Está Aqui se trata de uma obra assumidamente política, com teor esquerdista e nuances sindicalistas. Isso não é negado em nenhum momento, e na verdade é uma de suas maiores virtudes, porque é preciso ter coragem para criticar tantos aspectos da sociedade atual com tanta firmeza quanto Ken Loach consegue fazer aqui. Entretanto, antes de fechar o vídeo e excluir o filme de qualquer lista de desejos possíveis, necessário também salientar que, para além do teor político, o filme também faz uma crítica sincera e honesta para com esses sistemas de trabalho mais flexíveis e autônomos, pois escancara que relações de trabalho estão desequilibradas e que se a realidade britânica, país com alto IDH, estão dessa forma, só tendem a piorar ainda mais no resto do mundo. Mesmo com um imenso minimalismo no filme, que conta com atores desconhecidos para fora do Reino Unido e recursos bem simples de gravação, a obra consegue captar perfeitamente como o desequilíbrio no labor pode destruir famílias e fazer com que pais se tornem distantes de seus filhos, transformando esse fenômeno em um grande efeito bola de neve que tem tudo para se tornar ainda mais catastrófico nas próximas gerações. Como já dito, a presença de Rick dentro de sua própria casa era mínima, o que perpetuava os conflitos cada vez mais presentes com o restante de sua família, que apesar de tentar apreciar o fato de que ele se esforçava tanto para trazer comida e dinheiro, ainda assim, consequentemente, era visto cada vez mais como um estranho por seus próprios filhos.
A cena onde toma o celular de Sebastian, por exemplo, por mais que possa parecer simplesmente um castigo para um filho rebelde, carrega nuances de genialidade na medida em que Abby revela que o aparelho havia se tornado a vida do garoto. Entrar nas redes sociais, conversar com amigos e consumir conteúdo havia se tornado tudo o que o garoto tinha, porque não tinha paz para conversar ou se apoiar. Esses estavam sempre trabalhando e esse labor estava os consumindo. E mesmo quando exaustos e fartos a ponto de falar isso em voz alta, o trabalho voltava a chamá-los, como é o caso de Rick no terceiro ato, após o acidente. E a própria Abby, que acaba sendo incapaz de ter um dia com sua família, sendo chamada às pressas por vários de seus clientes, mesmo em sábados à noite. Através disso, a obra mostra que a suposta flexibilidade dos horários de trabalho nada mais é do que um aumento de responsabilidades disfarçado de liberdade. Se antes estávamos limitados a trabalhar apenas 8 horas por dia, hoje já muitas vezes precisamos levar trabalho para casa, interagir nos grupos da empresa e responder demandas mesmo nos finais de semana, uma vez que essas surgem com certa urgência. As barreiras do trabalho foram quebradas, mas o que parecia ser um movimento que lhe daria mais protagonismo ao trabalhador apenas fez com que esse acumulasse mais responsabilidades. É fato que empreendedores, gerentes e até mesmo CEOs também vêm trabalhando cada vez mais. A obra e nem mesmo os pensadores desse meio não negam que há um esforço cada vez maior dessa classe burguesa e que nem mesmo ela vem conseguindo aproveitar com tanta folga os privilégios que sempre possuiu, o que apenas leva o problema para outro campo. Talvez não seja a hora de apenas criticar os nossos chefes encarregados, mas de repensar todo o sistema em que estamos inseridos. A cultura da competitividade, riqueza e do homem que construiu a si mesmo vem sendo um problema e altamente nociva desde que surgiu no final dos anos 90, mas escalou exponencialmente com a ascensão das mídias sociais, que a expôs cada vez mais cedo para adolescentes e pessoas frustradas, e ao entrarem em contato com as imagens ilusórias de sucesso na internet, passam a acreditar que são fracassos e que não estão utilizando todo o seu potencial, quando tais ações são simplesmente impossíveis ou levariam ao completo colapso emocional, psicológico e social. Hoje é necessário começar a prosperar cada vez mais cedo, se tornar milionário antes dos 30 e sempre ter uma vida equilibrada entre trabalho, estudo e lazer. Desejos utópicos que, infelizmente, estão distantes da realidade da maior parte da população. Os aplicativos de trabalho, modelos dinâmicos e os contratos de freelancer podem ter proporcionado liberdade, mas também fizeram com que muito valor e segurança se perdessem no caminho. Os esforços, em certa medida desesperados de Rick, exemplificam muito bem isso, porque mesmo com costelas quebradas, olhos inchados e repleto de dor, o personagem ainda assim sai para trabalhar no término da obra, contrariando tudo o que sua família lhe dizia, apenas porque o risco de ficar desempregado, o medo de ficar sem dinheiro, era maior do que a dor e a vergonha que poderia sentir de ser visto daquela forma. Esse era, enfim, um retrato da precarização do trabalho e da cultura que determinava que o valor de um homem é apenas o seu próprio trabalho. Como tantas outras obras já demonstraram, vivemos em um mundo onde trabalhamos incansavelmente para comprar porcarias as quais não precisamos. Kent Loach pode ser encarado como um diretor demasiadamente radical, mas parte de suas críticas estão corretas. É necessário repensar esses modelos de trabalho e a forma como estamos levando nossas vidas. Com o tempo e nessa velocidade, não somente as pessoas, como famílias e núcleos sociais inteiros vão ruir. Com isso, não sobrará ninguém para trabalhar, porque estaremos todos ocupados demais lidando com o fato de que somos insuficientes para isso. Fenômenos já observados em massa por todo o mundo, mesmo que muitos escolham ignorar.